No nosso vídeo de hoje vamos analisar aqui dois estabilizadores para smartphone, o acabadíssimo de lançar o DJI Osmo Mobile 7P e temos do outro lado o Insta360 Flow 2 Pro. E vamos começar a nossa análise aqui pela questão do preço e de qual a melhor versão para tu comprares de cada um deles. Vamos começar aqui pelo da DJI, que foi aquele que foi lançado mais recentemente. Esta versão que nós aqui temos, como tu podes ver, é o 7P. Ele existe disponível em versão 7 normal. A grande diferença entre eles os dois está não só na parte da cor, como tu viste, este é preto, o outro vai ser cinza. Para além disso, este aqui também vai ter este módulo de inteligência artificial e de luz, porque tu vais ter as duas coisas nele, e também vai ter selfie stick. Tu vais conseguir abri-lo e esticá-lo e vais-te conseguir gravar de um ângulo muito mais longe. Ele está disponível a um preço de 159€ e a versão 7P tem então tudo incluído. Depois temos aqui o Insta360 Flow 2 Pro. E este aqui é que tu já vais poder comprar aqui em kits diferentes. O kit base dele custa-te 169€. Já se tu quiseres comprar aquele kit de inteligência artificial com AI Tracker, ele vai-te sair a um preço de 199,99€. Ainda em relação ao Flow 2 Pro, ele está disponível em duas cores. Esta que nós aqui temos é a branca, mas tu podes comprá-lo disponível então em versão cinzenta. Agora, também te falar aqui de algo que tu podes comprar para os dois, tanto para o da DJI como para o da Insta360, que é aqui um módulo de MagSafe. Se tu tiveres um iPhone com MagSafe, vais poder comprar um ímã e esse ímã vai então ligar, vou-te mostrar aqui, pode ser no Flow 2 Pro, nesta zona onde tu ligas este clamp que vai agarrar ao teu smartphone, tu vais poder então aqui colocar aquele ímã por MagSafe e vais poder então por MagSafe ligar o teu smartphone. Agora falar de design e portabilidade. Como tu consegues ver, o da DJI ele é um bocadinho mais alto aqui nesta zona de cima, mas atenção que ele ser mais alto, a zona onde eles terminam é praticamente a mesma. E também tens no Insta360 a zona que vem do smartphone, que tem o clamp, ela vem então muito mais para baixo. Se tu os colocares assim lado a lado, consegues perceber que tem praticamente nos dois lados a mesma grossura, portanto não vai ser diferente. E vou-te já dizer que faça outros estabilizadores muito portáteis eles os dois. A nível físico, como tu vês, eles têm aqui ligeiras diferenças, não é só na cor, também o seu design e aqui os botões também são diferentes, já vamos falar dessa parte, e também vão ter aqui algumas partes que se distinguem um do outro. A parte da instalação, ela é muito simples em ambos. Vamos começar aqui pelo da DJI, eu vou utilizar o tripé que ele tem interior para o colocar então aqui na vertical, para podermos então instalar. Só te dizer que relativamente a tripé, vou aqui fechar para que tu vejas, relativamente ao tripé, esta zona de baixo funciona praticamente como um todo. Ou seja, cada perna abre para o lado, mas tu para fechares tens que fechar como um todo e vou-te já dizer que tens que fazer alguma força para conseguir fechar. Já o da Insta360, cada perna ela é praticamente individual. Ou seja, podes abrir uma, podes abrir duas, podes abrir as três. E como tu viste, em termos aqui do tamanho das pernas, deixa-me abrir aqui os dois para que possa mostrar a diferença, as pernas da Insta360 são então maiores. Para tu instalares o teu smartphone, eu não comprei o módulo de MagSafe em nenhum deles, portanto vou utilizar aqui o módulo normal. Ele diz-te aqui a zona que tu tens que apontar para a lente, em ambos isso vai acontecer, e é só tu colocares então este clamp aqui no teu smartphone e esta parte vai então ligar por ímã ao teu estabilizador. Está feito, é só isto. No da Insta360, exatamente o mesmo. Também tens o clamp, ele aponta-te para onde é que tem que estar a zona da câmara, tu colocas, chegas aqui diretamente ao teu estabilizador, tão simples quanto tu abrires o estabilizador e como tu vês, ele já começou a estabilizar. Assim que tu desdobras esta parte, ele começa então logo a estabilizar e o teu estabilizador está prontíssimo. Em termos de estabilização, ambos são muito parecidos. Os dois são estabilizadores de 3 eixos. Como tu vês, eles vão então estabilizar aqui nestas zonas e vão manter a tua imagem muito direita. E isto, atenção, que é válido para um, válido para o outro. Onde tu poderás ver aqui algumas diferenças é nos modos que cada um deles vai ter. O da DJI tem 4 modos e aqui o da Insta360 também tem 4 modos mais um extra. Uma das coisas que muda a nível de estabilização entre os dois e que te poderá fazer diferença é que o da Insta360 faz um pan de 360 graus e o da DJI então não te consegue fazer isso.
Eu vou-te mostrar aqui isto então a acontecer. O da Insta360, ele dá uma volta completa sem qualquer tipo de problema. E o da DJI, ele então já parou. Outra coisa que tu também vais poder contar aqui nos dois é com tripé. Como tu percebeste, em qualquer um deles, tu consegues abrir um tripé e vais então conseguir fazer uma gravação com um ângulo muito mais aberto. Aqui nesta pecinha que tu tens por baixo do teu estabilizador, como tu vês, ele diz off e diz on. Deixa-me aqui rodar, que ele gira automático. Tu vês então off e on. E tu aqui o que é que vais fazer? Vais então dobrar esta peça para trás até aparecer aqui a informação e ele neste momento está então, este modo está, o Free Tilt está como off. Para tu ativares este modo, clicas então para on e ele já está então pronto a que tu utilizes. E com isto tu poderás então fazer uma gravação com o modo Free Tilt ativo. Se tu quiseres desativar, é só chegares então a esta partezita aqui frontal, de cima, e fazeres off. E depois já está pronto para que tu o endireites e já está pronto a gravar então no modo normal. Depois é só tu recolheres o teu estabilizador. Também te vou dar aqui uma informação que é, quando tu recolhes aqui o teu estabilizador no Insta360, ele não é assim tão fácil de recolher. Ou seja, tu viste que eu recolhi a parte aqui do nosso selfie stick, eu acho que disse estabilizador, mas pronto, selfie stick, e aqui tu vais ter que fazer um ligeiro dobrar aqui do selfie stick, como tu vês este que eu estou aqui a fazer, para que esta zona ela feche bem na totalidade. E agora sim, tu vês que ele já está então completamente fechado. Já no da DJI tu não vais ter este problema. No da DJI tu só tens que o baixar e como tu vês ele vai fechar aqui para o sítio certo. Portanto, neste fechar aqui do nosso selfie stick, eu acho que o da DJI tem vantagem. Agora vamos falar aqui de botões e de funcionalidades que cada um deles tem. Vou-te já dizer que em termos de botões, eu acho mais bonito em termos de design aqui o da Insta360, mas acho o da DJI muito mais prático. Aqui no DJI tu tens um ecrã e vários botões que na minha opinião são muito mais fáceis de utilizar e muito mais simples e cleans de tu entenderes. Primeiro, no ecrã tu consegues logo ver se ele está ligado ao Bluetooth, consegues logo ver aqui o teu nível da carga e vês também o modo que está ativo. E para isso tens este botão com o M que consoante o que tu pressionas, ele vai, como tu vês, agora estamos a gravar num modo diferente. Se eu clicar outra vez aqui no M, ele vai-me agora passar para o modo FPV, que tem então uma reação muito diferente em gravação. E se eu clicar novamente, ele vai-me para o modo Spin, ok? Portanto, ele está então já com o modo Spin ativo. E claro que em cada modo, por exemplo, se eu utilizar aqui esta rodinha tipo joystick, se eu utilizar o meu joystick no modo Spin, quando eu ando para as laterais, ele faz-me então girar. Porque se eu trocar e mudar o modo para outro, este o que vai fazer é o varrer para a esquerda e para a direita. O para cima e para baixo, ele é então igual. É para isso então que nos vai servir o nosso joystick. Depois vamos ter aqui botão para iniciar a gravação. E vou-te já dizer que em iPhone, se eu apertar, como tu vês, na câmara nativa do iPhone, ele vai funcionar sem qualquer problema. E se eu pressionar novamente, ele para-me a gravação. Mas atenção que é o único botão que vai funcionar diretamente com o iPhone. Porque depois nós temos aqui uma zoom ou uma focus wheel. Ou seja, vou puxar aqui para que tu vejas. Tens então esta rodinha que ela serve para tu poderes fazer zoom. Mas no caso de tu teres um iPhone, tu não consegues utilizá-la. E mesmo que eu aperte para trocar entre focus wheel ou zoom wheel, ela na própria aplicação do iPhone não vai funcionar. Se eu trocar para a aplicação da própria DJI, então o botão já vai funcionar. Tu vês que se eu rodar esta focus wheel, ela vai então fazer o zoom. Se eu apertar o botão, ela está-me a trocar para modo de foco e aqui eu posso então definir se quer o foco mais lá atrás ou definir o foco lá mais à frente. Na própria aplicação da DJI vai funcionar sem problema. Também temos aqui então este botão que vai servir para nós trocarmos rapidamente pela câmara frontal e pela traseira, ou então para trocares o modo vertical ou horizontal. Se eu utilizar a câmara nativa do iPhone, eu vejo que se eu der aqui um toque, também não vai funcionar na nativa do iPhone. Já se viermos aqui à da DJI, se eu apertar, tu vês então aqui ele a puxar para mim. Pronto, já deu para tu veres, eu aqui a gravar-te. Agora, clicando outra vez, vai-me voltar para a câmara, neste caso para usar a traseira. Se eu der um duplo clique, o que ele me vai fazer é colocar na vertical.
Se eu der duplo clique outra vez, ele vai-me colocar na horizontal. Aqui na parte de trás tu ainda vais ter um botão. Vais ter não só uma entrada USB-C para o poderes carregar, como também vais ter aqui um botão. Este botão serve então para quando tu necessitas ou de prender o foco do estabilizador, ou seja, imagina o estabilizador está a gravar assim e tu, quando moves, ele não te mantém o nível. Já se tu apertares, tu vês ele a manter a zona linear, ou seja, a linha do horizonte ele vai-te a manter. Se tu largares novamente, tu vês então ele a mudar. Para além disso, se tu deres um duplo toque, ele vai-te recentrar o estabilizador. Ou seja, vou baixar novamente, vou apertar 2 vezes e viste ele então a recentrar o estabilizador. Se tu deres o triplo toque, vou aqui colocar 1, 2, 3. Ele passou-me então para a câmara traseira, ou seja, virou a traseira para mim. Se eu der triplo toque novamente, ele vai virar então a traseira para a frente. A da Insta360, como tu vês, é um bocadinho diferente em termos de aspecto. Tu vês que os botões, e aqui está tudo nesta zona do corpo, o que pressupõe logo uma aprendizagem um bocado diferente. Também tens aqui entrada USB-C para carregar, o botão de trás também vai estar nesta zona e também tens, por exemplo, aqui um botão que percebes logo que é o REC a partir de ter o vermelho. Mas os restantes eu posso já dizer que são algo confusos. Posso já dizer, e vou pousar aqui o telefone, espera aí, não está a abrir, pronto. Posso já dizer que se tu clicares aqui neste de cima, no que tem o C, apertando, o que ele te vai começar a fazer é não só a gravar, se tu tiveres a app da própria Insta360 aberto, não só te começa a gravar, como te vai fazer aqui o 360. Portanto, ele tem esta vantagem e também utiliza aquele modo que, como tu percebeste, a estabilização dele, o pano dele vai fazer-te os 360 graus. E como tu viste, ele já está então aqui a terminar o 360. Agora eu vou pará-lo. Depois, para além disso, como tu vês, tens aqui mais botões. Dizer-te também que aquele C que eu te mostrei, que faz os 360, consoante o número de cliques, ele vai ter diversas funcionalidades. Tens aqui o M, que é este de baixo, que o M está em preto, está quase desvanecido, mas ele é então o botão de modo. Neste momento nós temos a luzinha ali em cima, significa que estamos a usar o modo Auto. Se eu pressionar uma vez, ele passa-me para o modo Follow. Se for o PF, que é aqui o Pan Follow, e se eu clicar mais uma vez, ele vai-me para o modo FPV. Se eu clicar mais uma vez Auto, e este botão, se tu deres um clique, ele avança, se tu deres duplo clique, ele então retrocede para o anterior. Para além disso, tu viste que nós temos aqui este botão que tem as setinhas, ele serve para que se eu apertar uma vez, ele vai-me trocar e vai-me começar a gravar com a câmara frontal. E ativa logo ali a procura e a pesquisa, e neste caso ele está-me a focar e vai-me seguir. Se eu apertar outra vez, ele vai-me passar então novamente para a câmara frontal. Se eu pressionar 2 vezes este botão... antes disso, se eu passar para a câmara do iPhone, vou aqui mudar para vídeo, se eu apertar uma vez, ele não vai fazer nada. Essa parte só vai funcionar se for então na aplicação da câmara da Insta360. Se eu der aqui o duplo clique, então neste botão, ele vai-me ativar o modo horizontal. Ok? Duplo clique novamente, passa-me para o modo vertical. Depois, já o botão de trás, ele vai ser muito idêntico ao que nós já vimos na da DJI, que é, ou seja, eu estou aqui, pressiono uma vez, mantenho o nível da gravação, ou seja, deixa-me ativar aqui outro modo para ser mais fácil. Espera aí. Por exemplo, se eu estiver a gravar com o modo FPV, em que eu estou a fazer, e tu vês ali a parte de cima que ela mexe com muito mais facilidade, se eu pressionar este botão, ele vai-me então manter a linha do horizonte muito mais direita. É para isso que ele serve. Se eu lhe der o duplo clique, ele vai-me estabilizar, vai-me recentrar, digamos assim. Se eu lhe der o triplo toque, ele vai então virar de costas. Triplo toque novamente. Dei duplo, portanto o que ele fez foi recentrar, mas se eu der o triplo, ele vai-se voltar a virar. Eu vou voltar a virá-lo de costas para mim, para que tu vejas aqui uma das vantagens que o da Insta360 tem, que é então ter este espelho na parte de trás. Este espelho vai-me permitir, quando eu me estou a gravar, saber se estou recentrado ou não. Portanto, acho que é uma das coisas que eles fizeram muito bem em instalar. Para além disso, também devo dizer que gosto muito da parte física da Insta360. Aqui nesta parte onde diz Flow 2 Pro, tem esta luz para ver se está ligado. Portanto, devo dizer que está um estabilizador muito bem construído. Outra coisa que ele também vai ter é uma etiqueta
NFC aqui nesta parte, tu só tens que tocar com o smartphone aqui e automaticamente ele emparelha por Bluetooth. E depois ao longo do corpo tu consegues ver que a Insta360 tem aqui uns designs ao longo de todo o corpo. Tem aqui umas zonas transparentes que eu acho que o tornam muito bonito. Acho que em termos de aspecto, diria que o da Insta360 está muito mais bem pensado em termos de corpo e devo dizer que esta ideia do espelho aqui, para tu ver se estás centrado, devo dizer que está super top. Ele também te faz foco. Tu podes usar esta rodinha que nós aqui temos para então poderes fazer foco para afastar ou para aproximar e também para fazer aqui, neste caso, zoom para a frente ou para trás. Outra coisa que ele também tem é que tu poderás trocar os modos de gravação dentro da própria aplicação da DJI, fazendo então gesto, ou seja, eu faço para a frente, eu faço para trás, para trocar então, por exemplo, imagina, modo fotografia, modo vídeo, e ele vai-me então passar entre os diversos modos. Portanto, como tu pudeste perceber, o da DJI, na minha opinião, muito mais simples de utilizar. O da Insta360 é ligeiramente mais bonito em termos de aspecto. Mas isto é uma questão de opinião, também quero a tua. Diz-me lá em baixo nos comentários qual deles é que tu achaste mais bonito daquilo que eu te tenho estado a mostrar. Agora, falarmos aqui dos módulos de inteligência artificial. Como o da Insta360 eu comprei-o logo no lançamento, ainda não estava disponível o pack com a inteligência artificial, portanto não comprei esse módulo. Comprei sim o da DJI e o modelo de isto funcionar basicamente é, tu vais colocá-lo aqui, encaixá-lo no teu estabilizador e assim que tu colocas no estabilizador, ele fica então pronto a funcionar. Se tu quiseres aumentar ou reduzir a tua luz, basicamente tu podes utilizar este botão que ele aqui tem na lateral e cada clique que tu fores dando, ele vai aumentar então aqui a luz, ou então utilizas a tua Focus Wheel. Tu apertas e, tu viste que ele agora desligou, apertas novamente e quando tu rodas para a frente, ele vai-te aumentar a luz. Se tu rodares para trás, ele vai então reduzir a luz. Se tu não o quiseres utilizar, então é só apertares o botão, puxas e o teu estabilizador vai poder então continuar a funcionar sem o teu módulo. E aqui é normal que tu me perguntes, André, então para que é que eu posso precisar desse módulo se o estabilizador, qualquer um deles, vai funcionar sem ele? Este módulo tem então duas funcionalidades principais. Uma é a parte dos gestos. É tu poderes colocar o teu estabilizador num lado qualquer e ele iniciar a gravação, ele poder recentrar em ti ou ele poder focar em ti sem a necessidade de tu tocares no teu estabilizador ou no teu smartphone. Como, lá está, fazendo gestos para ele. De acordo com cada um destes smartphones ou de acordo com cada um destes estabilizadores, os gestos vão mudar. Mas eu posso, por exemplo, fazer o gesto e ele inicia-me a gravação sem eu precisar de usar as mãos. Essa é uma das funcionalidades. A outra é utilizar aplicações para ele te seguir, para fazer o tracking. Atenção que tanto no da DJI como no da Insta360 ele vai fazer o tracking sem a necessidade aqui deste dispositivo. Mas vai fazer o tracking na aplicação deles. Poderá também fazer em mais uma ou outra, mas existem outras aplicações que não têm compatibilidade. E se tu utilizares este módulo, ele basicamente vai-te estar sempre a seguir. Tu só tens que fazer o gesto para que ele te reconheça e ande a seguir-te. E tu poderás utilizar em aplicações, por exemplo, como o TikTok. Imagina que estás a fazer uma live no TikTok com o teu smartphone. Pedes para ele recentrar, pedes para ele começar, ele vai-te automaticamente começar a fazer tudo sem, lá está, o TikTok ser uma aplicação compatível com o estabilizador. O mesmo para o Instagram, se tu quiseres fazer lives, o mesmo para outras aplicações. São aqui ao da Insta360, ele também tem aqui algumas vantagens face ao da DJI. Ele tem a tecnologia de Apple Dock Kit, ou seja, ele tem uma compatibilidade extra com a Apple em que vai permitir que tu ligues a várias aplicações que a Apple permita e vais poder controlar várias aplicações de câmara a partir então aqui do teu estabilizador e destes botões. Por isso é que eu acredito que mais tarde, por exemplo, podes fazer zoom na aplicação nativa do iPhone e podes fazer isso tudo com tu utilizares um software mais recente, isto também vai ser corrigido. E ainda na da Insta360 tem a capacidade de, a partir da aplicação deles, tu poderes utilizar outro smartphone para ver aquilo que está a ser gravado no smartphone principal. Ou seja, tu utilizares outro smartphone como sendo monitor. E imagina que tu tens isto a fazer-te uma live, tu se estiveres a utilizar a câmara de trás, que é aquela que é a melhor, tu basicamente poderás ter aqui ao lado um outro telemóvel a ver o que é que ele está a gravar. E isso então eu acho que também é uma funcionalidade extra bastante boa. Já o da DJI, na minha opinião, também tem aqui algumas vantagens. Uma delas, que foi aquela que nós falámos logo no início, foi a questão do preço. O kit como um todo, com o módulo de inteligência artificial, custa-te menos 10 euros do que o da Insta360, que não tem o módulo de inteligência artificial. Mas para além disso, ele está muito focado também nos outros produtos da DJI.
Portanto, se tu utilizares este estabilizador com o módulo tu vais poder ver aqui, ele tem aqui duas luzinhas e se tu prestares atenção ao que aqui diz, deixa eu ver se isto foca, é para tu poderes ligar os teus microfones. Porque este módulo vai-te servir como receptor dos microfones de DJI. Ou seja, se tu tiveres um DJI Mic Mini, como eu tenho aqui neste momento, tu poderás ligá-lo diretamente a este módulo e ele servir-te como receptor do teu microfone e poder então receber aqui toda a informação. Portanto, relativamente então a estes dois estabilizadores, resumo e a minha opinião do que nós aqui temos. Primeiro vou-te já dizer que são os dois melhores estabilizadores que existem à data. Se tu vais gastar dinheiro, eu diria-te mesmo que estes são os dois melhores estabilizadores. Mas, como tu viste, cada um deles tem as suas vantagens. Se tu me disseres, André, eu depois de tudo o que vi, praticamente não vi vantagem nem num nem no outro, parecem-me os dois incríveis. Então eu vou-te dizer que a escolha eu levaria se calhar mais para o da DJI. Porque como tu entendeste, é mais barato, não vais ter um custo logo tão grande e para além disso já vem mais completo, já vem com este módulo, já vem com tudo. E tu viste que eles fazem praticamente o mesmo. Já se tu me disseres, oh André, houve coisas que eu gostei muito mais no da Insta360. Por exemplo, o facto de ele te fazer um pano de 360. Se tu vais utilizar isso, então isso é quase essencial tu ires para este modelo. Se tu quiseres dar esta volta completa, tu não vais conseguir fazer isso no da DJI. E por outro lado, também os modos de estabilização que tu consegues ver num e no outro. De acordo com o conteúdo que tu pensas criar, escolhe o estabilizador com base nisso. E se tu tiveres interesse em algum deles, vou-te colocar os links lá em baixo na descrição. São links de afiliado aqui do canal, portanto, ao tu estás a comprar por estes links, estás sempre a ajudar o canal. E relativamente ao vídeo, ajuda também o canal apertando o botão do like, subscreve se tu quiseres receber mais conteúdo destes e nós vemos no próximo vídeo.